Nós vamos falar hoje sobre meditação tibetana. Aqui eu botei só Como é que passa isso aqui? Peraí, cadê? Não sei se é aqui. Não. Eu não sei como é. Eu sou já. Deixa aqui. Acho que aqui assim. Aqui. Onde é que é aqui? Aqui na lateral. Tá, beleza. Muito obrigada. Bom, isso aqui é uma citação que eu tirei do Mingyur Rinpoche, que teve aqui no Brasil uns 7 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás. Ele deve voltar novamente. Ele é um monge tibetano, um Rinpoche, que significa o precioso. Ele foi uma pessoa que na infância teve muitos problemas, inclusive síndrome do pânico, etc. E hoje, atualmente, ele fizeram algumas pesquisas, enfim, não sei exatamente como é a metodologia dessas pesquisas. Ele é considerado a pessoa mais feliz do mundo. Ele diz que conseguiu isso pela meditação. Tá? Então, imagine passar a vida inteira em um pequeno quarto, com apenas uma janela fechada e tão suja que mal deixa a luz passar. Você provavelmente acharia que o mundo é um lugar obscuro e sombrio, repleto de criaturas de formas estranhas que lançam sombras aterrorizantes pelo vidro. Imagina a sombra, né, de um insetozinho pequeno passando, né, a projeção, né. Imagine uma tempestade batendo sobre o vidro. Então, você usa um pano para enxugar a água. Ao fazer isso, parte do vidro é limpa. Subitamente, um pequeno feixe de luz atravessa o vidro. Curioso, você limpa mais um pouco. Quanto mais você limpa, mais luz entra. Talvez, você pensa, o mundo não seja tão assustador e escuro. Talvez seja o vidro. O mundo, a luz, as pessoas sempre estiveram lá. Você não os via porque sua visão estava obscurecida. Na tradição budista, chamamos de despertar da compaixão, o despertar de uma capacidade de identificar-se com e compreender a experiência dos outros. Né? Então, quando a gente vai meditando, a gente começa a limpar esses véus dos obscurecimentos. Né? Nós vamos ver exatamente como é que isso acontece. E quanto mais a gente vai limpando esses véus de obscurecimentos, mais a gente percebe que eu e você, na verdade, somos um. Não, eu sou Maria Cláudia, você, como é seu nome? Beto. Beto. Mas você, o Beto, eu sou Maria Cláudia, mas na verdade, nós dois somos emanação da vida, da grande vida. Você é uma manifestação da vida maior, da unidade criadora, e eu também. Então, a gente pensando assim, no céu cristão, né? Amanhã, mais tarde, eu e o meu maior inimigo, a gente vai estar juntinho lá, porque não há separação. Essa separação nós criamos culturalmente, por conta, inclusive, de uma mentalidade de muito individualismo, tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo que eu, você e a unidade criadora somos um, não é? E a meditação vai limpando esse vidro para a gente poder enxergar melhor o mundo, ok? Aqui é só aqui do Bhagavad Gita, não é lá do hinduísmo, mas vale a pena. O budismo e o hinduísmo, eles têm muitas coisas próximas, muito próximas, né? O pensar em objetos dos sentidos fará com que você se apegue a eles. Fique apegado e tornar-se-á viciado. Impeça os seus vícios e ficará colérico. Fique irado e sua mente tornar-se-á confusa. Conturbe sua mente e esquecerá a lição da experiência. Esqueça a experiência e perderá o discernimento. Perca o discernimento e perderá o único objetivo da vida. A mente descontrolada não percebe que Atman está presente. Como pode não meditar? Sem a meditação, onde estará a paz? Sem paz, onde estará a felicidade? Essa é uma citação do Bhagavad Gita, tá? Que é do hinduísmo. Bom, então agora nós vamos começar. Eu começo com uma citação do Sogyal Rinpoche. Aprender a meditar é o maior presente que você pode se dar nesta vida.
Porque como o Carlos falou, é você, sou eu que vou trabalhar as minhas questões, cada um de nós vai trabalhar as próprias questões. Mas isso aqui é o nosso instrumento para a gente ir limpando todas essas nuvens que nos impedem de ver a luz. Ok? Esse é o grande instrumento. Por que meditar? A felicidade que desejamos não virá do mundo que nos cerca, mas da reforma do nosso mundo interior. É assim que a gente vê aqui na casa, é exatamente assim. Cada um de nós se modificando internamente, para poder limpar esse vidro e poder enxergar a luz, né? O indesejável sofrimento só cessará à medida que não embotarmos nossa mente com negatividades. Felicidade e sofrimento têm origem na própria mente. É porque muitas vezes a gente não entende isso, mas como? Eu não queria, uma pessoa falou outro dia para mim, eu não queria que minha mãe me rejeitasse, como é que eu sou culpada por isso? É porque nós não temos a perspectiva, assim, a lembrança de várias vidas passadas. Nós temos umas lembranças mais desta vida, então muitas vezes fica difícil, mas nós já vivemos muitas vezes e certamente, como o Carlos sempre diz, a gente não pode plantar batata e colher abóbora, a gente colhe o que a gente planta, não é? Tudo está na nossa mente. Se ao olharmos no espelho e virmos a sujeira no rosto, e aí decidimos lavar o espelho, poderemos lavar com muita água e sabão o espelho que a sujeira continuará, tá? Porque a gente está procurando fora da gente. Então não vai limpar nunca. Se não orientarmos nossos esforços para o objetivo justo, eles serão inúteis. A meditação diz respeito à mente. Aqui as condições, né? Então a gente ainda estou na parte introdutória aqui, ok? São necessárias certas condições. Compreender que a felicidade e o sofrimento dependem essencialmente de nós. Isso é fundamental. Alimentar uma viva aspiração para meditar e desenvolver alegria pela perspectiva de fazer essa atividade, essa prática. É muito importante ter um instrutor autêntico. Às vezes eu vejo assim pessoas, não precisa de mestre sou o meu eu interno, não sei. Mas a gente pode estudar muito, mas vai ter um limite. Tem certas coisas que a bênção do mestre é que vai permitir que a gente avance muito mais. Ok? Porque a sabedoria não é só o conhecimento enciclopédico, é algo mais além disso. A gente precisa ver, não só nos livros, a gente precisa ver alguém que esteja realizado, que tenha se realizado realmente, porque praticou meditação, yoga e algumas práticas de liberação. A gente precisa ter esse contato com essas pessoas. Não é? Então, grandes yogis, lamas, rinpoche, o precioso, né? A palavra significa isso. Que são realmente realizados, são seres da luz, que nem precisavam encarnar mais, mas estão aqui para orientar a gente. Ter um local mais ou menos afastado das atividades mundanas. Isso é importante para cortar. Ou dentro do seu ambiente, ter um momento apropriado para isso. Estabelecidos nesse local, é necessário libertar o corpo de toda a atividade. Libertar a mente de pensamentos associados ao passado e ao futuro. Libertar a palavra de toda manifestação profana. A Valéria, quem frequenta aqui a casa, a Valéria insiste muito nesse ponto, não é? Nem passado, nem futuro. Vamos ficar no aqui. Não é? Então esse é um elemento, é uma condição essencial para que a gente possa passar realmente a uma prática de meditação, ok? E também a gente tem que ter cuidado com as próprias palavras, porque não adianta nada a gente vir aqui ficar alguns minutos assim, dali um pouquinho sair, já falar tudo quanto é palavrão, tudo quanto é, né? A gente tem que ir se educando, se disciplinando nesse sentido. Postura corporal. Muitas vezes eu chego aqui e vejo assim as pessoas meditando, mas estão no bom do cochilo, né? A postura corporal é absolutamente indispensável para que a gente realmente faça uma meditação que seja libertadora. Nosso corpo é percorrido por uma rede de canais sutis.
Nadis ou nadis, 72 mil. 3 são os principais. Ida do lado direito, Pingala do lado esquerdo e Sushumna no centro. Em tibetano, esse canal central se chama Uma. A produção dos pensamentos está ligada aos ventos, a esse ar que circula dentro da gente. No budismo, sempre que nós vamos fazer uma prática, particularmente no budismo Vajrayana, Mahayana, Vajrayana, Tântrico, a gente faz um trabalho de eliminar os ventos residuais, são ventos kármicos, e isso coloca à disposição da mente numa outra sintonia também. A atividade, vou voltar a esse ponto, tá, gente? Que eu tenho que explicar isso mais detalhadamente. A atividade oral, falar demais, também influencia e é influenciado pelos ventos. Os ventos são o prana que circula nesses canais. Alguém não sabe o que é prana? Prana. Tá bom, gente, deixa eu explicar. O prana é uma energia vital, é uma energia que está no ar e que a gente inspira junto com o oxigênio, né? A gente inspira essa energia, por isso que o exercício de respiração é absolutamente fundamental antes da meditação, antes de uma prática espiritual, tá? Para limpar, tirar o ar residual. Isso limpa ventos kármicos e predispõe a mente de uma outra maneira. É absolutamente. Vamos fazer um exercíciozinho mais para frente, tá? De pranayama. Então, a respiração profunda, inspirar profundamente, segurar um pouquinho, soltar todo o ar, faz toda a diferença. Isso vai acalmando a mente. Inclusive, quando alguém estiver meio ansioso, que estiver agitado, faça exercício respiratório, tá? Faça exercício respiratório que limpa, que sossega mesmo, tá? Tira a ansiedade rapidinho, porque tira os ventos residuais, porque quando a gente está ansioso, a gente pensa muitas coisas, há uma agitação mental e a gente, então, esse ar que está dentro da gente induz também a continuar naquela agitação. Então a gente limpa e já começa a colocar a mente numa outra predisposição. É muito importante. Tá, então essa questão do ar. E tinha uma outra coisa que eu ia falar aqui. Sim, essa respiração, preservar a calma, também vai levar a calma interior e melhorar um pouco o fluxo dos pensamentos, tá? Então a meditação não é vou sentar de qualquer jeito, vou meditar. Não, tem uma série de condições para realmente haver uma mudança, que é o que a gente está buscando. Eu ia falar alguma coisa, eu fugi, daqui a pouquinho eu volto. Falsas ideias sobre meditação. Para alguns, meditar é passar em revista, analisar acontecimentos da vida cotidiana, ocorridos nos dias, meses e até anos atrás. Isso é bom para a memória, é um bom exercício para a memória. Mas meditar para outros é formar projetos a curto, médio e longo prazo, induzir pensamentos, não é meditação. Isso pode ser até um exercício muito bom e pode ter um efeito bom, mas é sempre um efeito temporal. Não é esse efeito maior, digamos assim, que a gente também pode obter com a meditação. Isso pode ser relaxamento mental, que é bom, mas meditação mesmo, não. É do prana. Uma outra coisa, o prana está no ar, me lembrei de você aqui, porque eu tinha, fugiu, voltou. O prana está no ar, que a gente inspira, então o ar puro. Quanto mais ar puro, muito melhor. Perto do mar, abraçar uma árvore. Abraçar uma árvore, sim, traz uma energia muito boa. Um exercício que a gente pode fazer é chegar perto do sol. Isso é um exercício de prana, tá? Mentalizar que está vindo a energia solar, entra através das mãos. O prana vem do sol, tá? Ele entra nas mãos, vai até os pés, percorre todo o nosso corpo, uma energia dourada. E depois sai pelo alto da cabeça para o universo, uma energia de paz e de luz. Isso também é um exercício que pode trazer um bem-estar muito grande.
assim, numa agitação que não tem muito tempo para parar e fazer uma atividade meditativa ou outra, faça alguns minutos isso. Mentaliza o sol entrando pelas mãos, percorrendo todo o corpo até os pés, parte por parte do corpo, e depois você devolve essa energia de luz para o universo. Isso é maravilhoso, tá? Bom, outras pessoas também acreditando meditar entram numa etapa assim, no estado vago, impreciso, próximo a um torpor. Confesso que já me aconteceu várias vezes isso. A gente às vezes confunde um pouco a meditação e acaba entrando um pouco nesse estado quase sono, tá? Então também não é meditação. Não leva a lucidez, pode levar ao sono, tá? A verdadeira meditação deve estar despreocupada com o passado, com o futuro, com estados indefinidos, com as preocupações diárias. A meditação deve estar enraizada no presente claro, calmo, lúcido e com atenção. Tem que manter o foco. É uma mente relaxada, mas é uma mente atenta. Esse é o grande detalhe que às vezes a gente não presta atenção. Vou relaxar a mente, não vou pensar mais nada, aí está acontecendo. Não, tem que manter o foco com a mente relaxada. E isso a gente tem que fazer no dia a dia da vida da gente também. Né? Não tem essa história assim, vou fazer Chinei Latong, isso aí em tibetano, né? Seria Shamatha e Vipassana no hinduísmo. Vou fazer Chinei Latong por 20 dias e vou alcançar a iluminação. Não é assim não, tá? Então é um processo lento, gradual, e a gente vai sempre melhorando, e é assim que tem que ser mesmo, né? Bom, às vezes a calma interior, a pacificação mental é denominada em tibetano Shine, tá? E esse é o primeiro grande passo da meditação. Trabalhar a calma mental. Depois tem outro passo lá. É muito importante abordar uma sessão de meditação com a mente muito ampla, sem estar fixada na esperança de que seja boa e nem no temor de que não vai funcionar. Criar expectativa atrapalha muito também o processo. Simplesmente repousar a mente. Às vezes a meditação traz uma experiência de felicidade e paz. Às vezes a mente permanece com muitos pensamentos, perturbada, e pensamos que somos maus meditadores. Não devemos nos ligar a experiências agradáveis e nem desagradáveis. Não é fixar na felicidade, não. Não liga, não se repousa, simplesmente repousar a mente. Para quem está iniciando, é preferível fazer sessões curtas de meditação. Fazer sessão de 10 minutos está muito bem. Até menos, você pode começar fazendo 5 minutos de Shiné, 4 minutos. Aí você levanta, faz algum alongamento, depois volta, começa uma outra sessão também, mais 4, mais 5 minutos. Tá? É a melhor coisa que tem, porque senão a mente pode entrar nessa divagação e aí já não é mais meditação. Ou no sono, tá? Isso não é meditação. Então, fazer sessões pequenininhas e várias. Levanta, alonga, tá? Volta. Efeitos da meditação. A perseverança e a regularidade levam a desenvolver progressivamente a calma e a estabilidade. Aumentam o bem-estar físico e interior. Ficamos menos à mercê, sofremos menos as influências das circunstâncias externas, felizes ou infelizes. Ficamos menos submetidos a elas. O mundo exterior vai perdendo a influência sobre nós e torna-se incapaz de nos prejudicar. Então, se alguém vem e provoca você, tem um momento que você não aguenta mais, fica cheio de raiva, e sei que, sai, vai embora, faz isso, faz isso. Quer dizer, a meditação
a pessoa vai provocar você e você, puxa vida, ele está alterado ou ela está alterada. Não, olha só, esse tom de voz significa que coisa boa comigo não é. Quer dizer, mas quando você analisa isso, você esvazia a sua raiva. Você não reproduz, não retorna na mesma sintonia. E você ficando numa outra faixa vibratória, você não é atingida mais por essa situação. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá, pessoal? O fruto último da meditação é a obtenção do perfeito despertar, o estado de Buda ou estado de Cristo. Eu acho que todo mundo sabe que Buda e Cristo é um grau de iluminação, não é? Todo mundo sabe isso, não é? Então, são seres avatares, são seres que vieram para orientar a humanidade. Está meio alto, né? A humanidade nunca foi deixada sem grandes instrutores. A cada 2000 anos vem um grande instrutor para a humanidade. E tem alguns mestres intermediários também. Buda foi veio em torno de 500 a 600 anos antes de Cristo. Depois veio Jesus, não é? E tem outros mestres, outros seres de luz, de muita luz, que estão encarnados justamente para orientar esse tipo de trabalho, para que nós estamos vivendo num momento cósmico, onde daqui a algum tempinho, não sei como é que é isso em termos cósmicos, mas digamos assim, vai encarnar no planeta Terra só gente boa. Quem não evoluir, não aumentar a sua vibração, vai reencarnar em outros lugares. A Terra vai ser um lugar, já está sendo preparada para ser um lugar de pessoas do bem realmente encarnando aqui, tá? Então, a gente precisa, e nós estamos num momento de transição entre eras, onde muitos ensinamentos estão sendo abertos, de um modo geral, para que o máximo possível de pessoas possa aproveitar esses ensinamentos. A meditação você pode fazer, não vai gastar dinheiro para isso, é uma coisa que, se você tendo alguma orientação, você começa a praticar, aos pouquinhos você melhora a sua faixa vibratória e se junta com outras pessoas que estão nessa sintonia, e, enfim, e vai melhorando cada vez mais, e não precisa fazer investimentos para meditar, é em você mesmo a situação toda, tá? Tem uma coisa que normalmente não é falada, de modo geral, quando eu vejo as pessoas falando de meditação, eu não vejo, como aqui no budismo tibetano, essa ênfase. É fundamental, isso aqui está tudo interligado, a reta visão, a meditação e a conduta. As três fazem parte do caminho. Ter visão sem meditação é como um rico que vive na pobreza, um avarento. Tem um tesouro, mas não usa. A reta visão é a superação dos véus cognitivos e emocionais. Nós vamos entrar nisso. Então, ter visão sem meditação, por exemplo, pessoas que até têm uma grande sabedoria, mas não praticam. Tá? Então, pode até ter um grande tesouro, mas não usa o tesouro. Hein? É os talentos, né? A reta visão é a superação dos véus cognitivos e emocionais. Meditação sem visão é como um cego carregar um tesouro sem saber para onde vai. Também é uma outra situação que não vai muito longe, não é? É o que se chama, e a conduta é o que se chama da pós-meditação. Nós vamos voltar a esse ponto aqui um pouquinho. Pessoas pensam que se meditarem 15 minutos por dia vão se iluminar em um mês. Mesmo se fosse 1 hora por dia, e as outras 23 horas? Não é? É necessário prestar atenção ao processo espiritual ao longo do dia, enquanto trabalha, dorme, etc. No dia a dia, conserve sua mente naquilo que você está fazendo. Esse é o pós-meditação, esse é a conduta. A reta visão, a meditação e a conduta. A conduta é a pós-meditação, tá? Manter a atenção naquilo que se está fazendo no dia a dia.
e evitar algumas coisas bruscas, algumas coisas assim que, enfim, que tirem a gente do controle, ok? Não fique viajando no que aconteceu ontem e no que acontecerá amanhã. É difícil, né? Mas a gente pode, aos pouquinhos, trabalhar essa situação. Ontem, aquela paixão, aquela coisa, não sei o que. Amanhã, será que ele vai estar comigo? Será que não sei o que? Quer dizer, vamos viver o momento atual, manter a atenção no dia a dia, naquilo que a gente está fazendo. Se a gente está escrevendo, vamos prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, vamos escrever. Se a gente estiver cozinhando, vamos prestar atenção na comida que está sendo preparada, tá? Então, essas questões todas são a conduta, a pós-meditação que tem que manter. Não adianta você fazer 15 minutos de meditação por dia e sai daqui, até que fosse 1 hora, e depois sai e faz qualquer coisa, perde o equilíbrio, né? Então, a conduta é fundamental. A reta visão, meditação, conduta estão interligadas. Saber que existem frutos temporários, que é o fruto temporário. Qual é o fruto temporário da meditação? Hein? Paz. Paz, serenidade. Não é? Ir limpando esse vidro para a luz passar. É uma coisa que você adquire nessa vida. E qual é o fruto atemporal? Porque quando a gente medita, não vai ser só para agora, não. A gente está preparando o nosso espírito para muitas outras coisas. Qual é que é o fruto atemporal da meditação? O fruto temporal, a paz, a serenidade, a tranquilidade, poder ver mais as coisas como elas são, não deixar que as perturbações, as grandes alegrias ou os grandes sofrimentos te perturbem a gente. Isso é um fruto temporal que pode ser conseguido. E o atemporal qual é? Você, Beto. Qual é o fruto atemporal da meditação? Que vai além. Quem quer dizer? Isso, não é? Ok? Então, é claro que para a gente chegar lá na iluminação, tem que se trabalhar. Mas tudo que a gente faz não se desperdiça, não. Essa conquista do dia a dia da paz, da serenidade, e limpando esse espelho onde a gente se enxerga, não é? O espelho, ou a gente mesmo, para a gente poder se enxergar, né, melhor, permite então que a gente, a longo prazo, em vida após vida, a gente fazendo isso sempre, a gente vai chegar lá, junto na iluminação. Eu, você, a gente vai estar todo mundo lá em Shambhala, em Deuachen, ou no céu, enfim, não é? Por quê? Porque somos um. A gente também que tem que começar a quebrar essa noção da dualidade. Deus está lá em cima, eu estou aqui, o meu inimigo está ali, o meu grande amigo está mais aqui. Vamos começar a quebrar isso, tá? Sair um pouco dessa noção, dessa dualidade toda. Bom, então, o fruto atemporal, o despertar, o estado de Buda, o despertar crístico, que são seres que atingiram o grau máximo de evolução que se conhece aqui no planeta Terra. Tem muitos outros que chegaram a esses planos, só que como eles são avatares, eles são conhecidos. Tem alguns encarnados, inclusive, nesses planos. Bom, 5 venenos. Apego, aversão, isso dá os véus que obscurecem a nossa mente, ok? Apego, aversão, opacidade mental, inveja, orgulho. 5 venenos produzidos pelo aspecto imaginário do ego. O ego é uma coisa muito importante na vida da gente. Eu vejo muitas pessoas no mundo espiritual falar, o ego, porque o ego é o problema de tudo. Se nós não tivéssemos ego, nós estaríamos aqui tentando evoluir espiritualmente. O ego é fundamental, é ele que traz o princípio da realidade, mas dentro dele tem um aspecto imaginário também, que a gente se deixa levar por coisas bobas, né? Para não dizer outras palavras, o apego, a aversão, a opacidade mental, a inveja, o orgulho. Trazem inquietude. Os 3 impedimentos para a gente meditar bem. Apego ao mundo, engendrado pela crença de que nosso corpo, bens materiais,
etc., são permanentes e aptos a proporcionar felicidade real. Não. Nosso corpo, os bens materiais são passageiros, felicidades passageiras, digamos assim. Tomar consciência da impermanência do corpo e de todos os fenômenos do mundo exterior diminuirá o apego que temos a esta vida. Tudo é impermanente aqui, né, no mundo material. Todos os prazeres e todas as felicidades deste mundo foram comparadas por Buda ao mel que uma pessoa lambe sob uma lâmina afiada. Se cortar e sentir dor, né? Então, por isso que a gente tem que buscar outras coisas, né? A falta de confiança no Dharma e nos mestres que transmitem. Dharma é uma lei espiritual, ok? Então, o Karma e o Dharma são as leis espirituais. Eu já falei sobre isso numa outra ocasião, mas o Dharma, digamos assim, são os ensinamentos, assim, muito resumidamente, são ensinamentos, é aquilo que você tem que fazer na sua vida. Você faz o quê, Beto? Eu? Fotografia. Muito bem, então você tem que faça a sua atividade que você se propôs a fazer. Ninguém pode fazer a sua atividade, você não pode fazer a minha, eu não posso fazer a sua. Isso é um aspecto do Dharma. Faça bem feito, faça com amor, faça com atenção, mantenha o foco, você entende de foco, né? Ok? Tá? Isso é uma forma de praticar o Dharma também. E busque os ensinamentos espiritualizados, porque tem as coisas temporais e as atemporais também, né? Os mestres que o transmitem, né? Os ensinamentos espirituais. Vias que abrem o acesso à verdadeira natureza da mente, Mahamudra. Mahamudra é a mente de Buda, a mente de todos nós, quando a gente limpar toda essa sujeirinha, essa sujicidade, essa palavra, né? Então a gente vai chegar... Oi? Mahamudra é a força energética da mente? Eu diria, não é a força energética, porque até isso você depois vai chegar a pensar e vai ver que isso é vazio. É um vazio, mas que faz pensar você... É um vazio que faz ser quem você é de uma certa forma. Mas quando você chega no Mahamudra, luz, se você pensar a luz como força energética, sim, ok. Vacuidade e luminosidade, mas uma como dois lados de uma moeda só. Nada é real e tudo é luz. Um dia a gente vai chegar nesse ponto. E aí a gente vai se misturar na unidade criadora. Um dia a gente chega lá. Essa é a verdadeira natureza da mente. Mahamudra significa isso. Oi? Sim. Sim. Também. Aí você quebra toda essa vida dual. Deus está lá, eu estou aqui. Não, você é um com Deus e é um com todos. Não é? Então, esse é um aspecto muito importante também na questão da verdadeira natureza da mente. O Dharma é o remédio, o mestre é o médico que administra o remédio. Praticando o Dharma, atingiremos benefícios, isso aí não tem a menor dúvida. O progresso é gradual, devagar e sempre. Tá? A prática do Dharma acarreta mudanças visíveis em todos aqueles que entram na senda, caminho que vai levar à iluminação. Pela informação e depois pela prática nasce a confiança que dissipa esse impedimento. Distração, o outro impedimento. A mente cativada pelos objetos dos sentidos não se volta para o interior. Aqui é necessário evitar dois erros: não tomar consciência de que os pensamentos se produzem e nem segui-los maquinalmente, ou procurar detê-los. Isso é errado também, né? A atitude justa é, ao contrário, estar consciente da produção de pensamentos, mas sem segui-los e nem procurar pará-los, mas simplesmente não se ocupar deles. Afastar esperanças e temores. Quando a gente vai se propor a meditar, afastar esperanças, afastar temores. Só repousar a mente.
Bom, aqui eu fiz assim uma ligeira sinopse do que a gente viu até agora para passar as técnicas propriamente ditas. Engajar-se na via da meditação implica em conhecer a finalidade, meios utilizados e resultados obtidos. Reconhecer que a fonte de toda felicidade ou infelicidade é a própria mente e, por consequência, somente um trabalho sobre a mente pode eliminar o sofrimento e estabelecer a felicidade de forma autêntica e definitiva. Conhecer as condições necessárias, desejo de meditar, instrutor qualificado, local apropriado. Saber colocar a mente em meditação sem seguir pensamentos do passado e projeções para o futuro, estabelecer no presente a sua mente aberta, calma, lúcida, fixada sobre um objeto de fixação. Isso agora já começamos a chegar um pouquinho das técnicas, perto das técnicas. Não basta dizer vou meditar e permanecer no estado indefinido. A reta visão, a meditação e a conduta. Isso aqui é só uma sinopse do que a gente viu, não é? Saber que existem frutos temporários e frutos atemporais. Conhecer os 5 venenos, os 3 impedimentos. Agora, etapas da meditação. Aqui a gente tem a pacificação mental, que é o Shiné, que no hinduísmo é chamado de shamatha, tá? E a visão superior, Laktong, que é no hinduísmo, muita gente conhece como Vipassana. Também podemos considerar que a união entre Shiné e Laktong constitui uma terceira etapa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou vendo comentários aí. Pessoas falando, né? Oi? Pessoas falando, está incomodando bastante. Tem mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem está conversando? Talvez tirar alguma dúvida? Ah, é lá na frente. Ah, tá. Bom, Shiné e Laktong, respectivamente Shamatha e Vipassana, limpam os obscurecimentos. Shiné limpa as emoções perturbadoras e Laktong limpa os obscurecimentos cognitivos. A pacificação mental limpa as emoções, que são as emoções ligadas aos 5 venenos e também ligadas ao samsara. No budismo tibetano, no budismo do modo geral, não só no budismo tibetano, o samsara tem vários, digamos, reinos diferentes, tá? Enfim, o orgulho seria reino dos deuses, não Deus no sentido como a gente vê, mas deuses menores, digamos assim. Inveja e ciúme, os reinos dos asuras ou semideuses. Desejo e apego, nós aqui humanos, os nossos sofrimentos têm muito a ver com desejo e apego. Obtusidade mental e preguiça, animais. Carência e insatisfatoriedade, reino dos fantasmas famintos. Os pretas é um tipo de reino, um tipo de fantasma, digamos assim, que eles têm uma boca, digamos que seria do tamanho de uma agulha assim, do buraquinho da agulha, então nunca consegue se alimentar bem, então sempre enfim, não vou entrar nesses detalhes hoje não. Raiva e medo, reino dos infernos. Laktong limpa os obscurecimentos cognitivos, que são as consequências cognitivas que vêm das emoções perturbadoras, e o dualismo que cobre a mente, cobre a natureza de Buda de cada um de nós, não é? Que a luz é vacuidade e luminosidade. Nós somos vacuidade e luminosidade. A vida de cada um de nós não nos pertence, cada um de nós é a manifestação da grande vida. Todos somos manifestação da criação. Muitas vezes eu vejo gente, que a minha vida é um horror, porque não sei o que, vou dar fim da minha... A vida não te pertence. E você está aqui porque tem uma razão de ser. Muito maior do que a gente imagina. E não, porque nós estamos aqui já há muito tempo, morrendo e nascendo de novo, até chegar à evolução mesmo, né? Mas a vida não pertence a mim, a minha vida não pertence só a mim. Claro que eu dirijo essa vida, mas ela não pertence só a mim, tá? A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que respeitar, porque nós somos manifestação da grande vida. A vida é uma, cada um de nós é uma manifestação da grande vida. Nós temos que respeitar a nossa própria vida, sobretudo. Ok?
Bom, isso aqui nós já falamos. Sim, chinê com objeto e sem objeto. É meditação, concentração. Confesso que eu consigo meditar melhor com objetos, tá? É o chinê com objeto. Então, a gente pode utilizar os sentidos, precisamente, a visão, perceber um objeto, a forma e a cor, usar a audição. Isso é mais complicado, né? Mas enfim, mas isso tudo é possível. Odores, paladar, tato, etc. O Mingyur Rinpoche, ele diz que à medida em que avançava na prática, ele ficava emocionalmente mais distante dos acontecimentos mundanos. Em vez de pensar, esse cara está gritando comigo, vem alguém e grita assim, esse cara está gritando comigo. Pensar, a voz desse cara está bem alta, seu tom de voz está bem incisivo, os sons que ele produz, parece que ele está querendo brigar comigo, né? Ou está querendo me magoar, me machucar, me insultar. À medida em que ele consegue ter um distanciamento, que isso a meditação proporciona, ele não entra em estado defensivo, porque normalmente, se você me agride e fala uma coisa bem pesada, que me machuca, a minha tendência é entrar no estado defensivo e te dar uma resposta no mesmo padrão. Né? A meditação não, você não entra mais nesse estado defensivo, porque você vai ver que isso, ele está nervoso por algum motivo, mas isso, você não precisa falar isso, porque às vezes assim, você está nervosa, né? Mas aí é uma outra provocação às vezes, né? Então, oi. Digamos então que a meditação cura os mecanismos de defesa? Te deixa mais em paz? Te deixa mais em paz para não precisar ficar usando tanto. Porque, veja, nós temos inúmeros mecanismos de defesa. A gente tem a repressão, eu vou segurar, né? A reação. Sim, a reação, né? Formação reativa. Eu diria que a meditação, já que você relacionou com os mecanismos de defesa, é muito próxima da sublimação. Você sublimou aquela situação, quer dizer, você se elevou, você não entra na mesma sintonia da outra pessoa. Porque o seu objeto, o seu foco já não é mais o mesmo que era anteriormente. Você consegue sair de um estado de raiva, de ódio, de rancor, para uma outra situação. Eu diria que tem muito mais a ver com sublimação do rol dos vários mecanismos de defesa que nós temos. Exatamente, tá? Então eu diria que ela transforma as nossas partes mais sombrias em alguma coisa bem aproveitável, digamos assim. É consciente isso. Hein? Esse processo é consciente. Sim. Não, bom, veja, é um processo que você vai determinando conscientemente as etapas. Agora, as várias formas de estar acontecendo, talvez você não atinja todos os elementos de uma forma consciente. Vai muito mais do que você imagina que vai. Você determina o processo conscientemente, sim. Mas pode ter muitas outras coisas atuando aí. Pode fugir também. Para o bem, porque existem mecanismos de defesa favoráveis, o caso da sublimação, a formação reativa, etc., e outros, e a criatividade, não é? A meditação pode ativar um aspecto muito bom de criatividade, não é? Em vez de, por exemplo, uma pessoa botar uma desestruturazinha qualquer, jogar para fora, ela vai fazer um quadro, vai pintar uma coisa surreal, um Salvador Dalí que botava coisas assim aparentemente desconexas, mas é um grande artista, não é? E por aí vai. Então acho que a meditação ela favorece essa transmutação, essa transformação de uma forma natural. Não é uma coisa vapt-vupt, e esse processo você controla conscientemente. Sim. Agora, todos os efeitos que isso pode trazer vai além do que a gente pode saber, não é? Bom, quando a gente então examina o pensamento que vem na cabeça naquele momento da meditação, o conteúdo emocional e intelectual associado aos sons que a pessoa queria insultar, produzia, isso torna o meditador capaz de escutar a pessoa sem defesas, de modo que desarma a raiva aparente. A pessoa não pode magoar o meditador que aprende a se distanciar por ter a mente relaxada.
A meditação é um desarmamento interior. Quando você usa muitos mecanismos de defesa, é porque você precisa fazer alianças internas do seu eu com o inconsciente. Tá? O ego e o id têm que fazer alianças. Isso são mecanismos de defesa. E a meditação ajuda você a ir desarmando esses processos internos de mecanismos de defesa. Como eu disse, tem alguns que são bem positivos e outros nem tanto, né? Meditando sobre a forma, nós a praticamos inconscientemente quando olhamos fixamente a tela do computador, um semáforo. Quando trazemos esse processo inconsciente para a consciência ativa, repousando a mente em um objeto específico, a mente se torna muito relaxada, aberta, tranquila. Independente do objeto escolhido, ele tem forma e cor. Concentre-se no aspecto que preferir. Envolve faculdade mental, somente... A gente tem que ter muito cuidado para não ficar sempre produzindo pensamentos. Tá? Então, se você vai meditar numa pedrinha, a sua atenção tem que ser sobre a cor e a forma daquela pedrinha. Não ficar naquele momento de chinê produzindo pensamentos, para ter a calma mental, que é um aspecto fundamental para depois passar para a Latonga, para uma outra etapa. Gente, credo. Então, chinê com objeto. Manter o foco em um objeto. Pode ser uma pedrinha, pode ser uma imagem santa, Jesus, Buda, Nossa Senhora, o que você quiser. Um tiglê no coração. Um tiglê é uma gota de energia. Você pode mentalizar uma gota de energia, uma luz branca, uma gota azul. Aí deixa a sua intuição. Uma gota energética, brilhante, translúcida, no coração ou na testa, tá? Aqui no chakra frontal, e fique repousamente nessa gota de energia. Quando estiver saindo, volta e mantém aquela atenção naquela gota de energia, por exemplo. A chama de uma vela, a atenção na respiração, tá? Então, conta a respiração, a expiração, você sempre conta na expiração, vai contando, prestando atenção na sua respiração. Shamatha ou chinê pode ser simplificado como olhar um ponto fixo. Às vezes, se você não está num local qualquer que não tem um objeto que você gosta de meditar, você pode simplesmente pegar um ponto assim, manter sua atenção naquele ponto durante um tempo. Isso traz muita calma mental, tá? Mas é muito importante ficar imóvel, ficar em silêncio. O foco da sua atenção pode ser a respiração, isso nós já falamos, né? Ok. Agora o chinês sem objeto. Ele fala repousar a mente na pura consciência. O Mingyur Rinpoche, ele fala assim, mas como? Quando ele estava aprendendo a meditar, como assim repousar a mente? Como é que eu vou repousar sem ter nada para pensar? Como assim? Né? Então, ele deu uma analogia, uma metáfora, como se você tivesse terminado um longo dia de trabalho, tá? E aí você chega em casa, não precisa bloquear pensamentos, emoções, vai lá, toma um banho, põe um chinelo, põe uma roupa bem à vontade e solta. Se alguém gritar, grita, se for, deixa ir, vai embora, não é? Se alguém fizer, enfim, é só como se você chegou, estava muito cansado um dia de trabalho, botou o seu chinelo, tomou uma chuveirada, botou o chinelo, uma roupa bem à vontade, e pode um gritar, pode um tocar uma música que você deixa passar, tá? Não significa deixar que a mente vagueie, botei errado ali, sem objetivos por fantasias, memórias ou divagações. Cuidar com isso, tá? Ficar indiferente às passagens e tal. Vocês vão ter acesso a esse material, quem quiser. Postura corporal. Aqui é uma outra coisa que é da maior importância. Eu gostaria até, mas se eu for sentar no chão e colocar a postura direitinho, muita gente não vai enxergar. Mas todo mundo já viu, quando eu botei aquela imagem inicial da postura Vajra, a postura de diamante, com as pernas cruzadas, não com as pernas cruzadas assim, mas com as pernas cruzadas assim?
Já conhece, não é? Eu podia sentar no chão e fazer aqui, mas enfim. Pernas cruzadas na postura Vajra ou postura do lótus. A coluna vertebral tem que estar retinha. Às vezes eu vejo aqui a gente assim. A área da meditação está no bom do cochilo, assim, atiradão na cadeira, com as pernas na outra cadeira, assim. Né? Nada, isso não se medita assim. Tá sentado na cadeira, ok, mas não pode sentar na cadeira e ficar com licença aqui, tá? Você está sentado na cadeira, ficar assim. A coluna tem que estar bem reta mesmo, mas não criar tensão, tem que estar reta. Aqui, ó, o queixo e o pescoço tem que ter um ângulo de 90 graus. Ok? Isso, aparentemente, as mãos em mudra. Mudra pode ser várias... todo mundo... Pode ser assim, tá? Que a gente faz essa mudra assim. Eu queria sentar aqui em posição de Vajra. Vou ver se eu... Depois sento no chão, mas é que ninguém vai me enxergar. No budismo tibetano, a gente medita com as mãos assim também. É uma mudra... do budismo que se utiliza muito assim. Agora, por que é muito importante a coluna reta? Porque eu falei lá no começo que existem os 72 mil nadis, existe o prana, e para que os pranas circulem, esses canais principais, esses três principais, eles ficam junto com a coluna, na parte da frente, mas junto com a coluna. Tá? Então, é claro que primeiramente a gente tem que pensar que somos um corpo de luz, porque não tem uma anatomia biológica que a gente vai enxergar esses canais. Tá? Quem tem evidência e enxerga esses canais é uma outra história, mas assim, no corpo físico não está lá. Tá? Então a gente tem que se imaginar um corpo de luz. A gente faz muito aqui ó, é um terminal de um nadi também muito importante, inclusive obsessões, espíritos entram aqui por esse dedo anelar, fecha aqui, inspira, isso aqui para limpar os ventos, tá? Claro que a gente pode, tem muitas outras práticas que são mais até fechadas, digamos assim, mas a gente pode fazer, a yoga tem muitos pranayamas que é possível fazer e tirar o vento residual antes de fazer uma prática de meditação, tá? Aqui na casa sempre se faz exercício respiratório, mas é para tirar o vento residual que tem a ver com ventos kármicos e por outro deixa a mente turbulenta. Quando a gente faz esse exercício respiratório, a gente favorece que o prana circule, Ida, Pingala e Sushumna, tá? Então, os ventos circulando, a gente limpa esses ventos kármicos também, ok? E aí faz uma prática de estabilização mental. Eu tenho que dar uma corridinha, porque senão eu fico aqui, já está quase na hora, tá? Enfim. Aqui, a relação de postura, circulação dos ventos nos canais e perturbações da mente está muito interligada, tá? Então, por isso que é muito importante o exercício respiratório. Limpar bem, tirar o ar que está no pulmão. Muitas vezes a gente tem que inspirar profundamente, encher bem e depois soltar tudo. E soltar tanto ar como se, a gente imagina como se a barriga estivesse encostando na coluna. Isso é muito importante, para tirar o ar residual, limpar os ventos kármicos e serenar a mente. Aí sim a gente vai fazer uma prática muito bacana. E tem que estar com o corpo reto, tá? Porque senão a gente pode cair nessas situações de obscuridade, de orgulho, não é? Dos venenos, ok? Assim, aqui tem um canal, no budismo tibetano se faz trabalho de desobsessão com o dedo anelar aqui.
Bom, a expulsão do ar residual, como eu já comentei com vocês, e vou ressaltar, os ventos, canais e a mente estão intrinsecamente interligados, são inseparáveis. Para serenar, para fazer uma boa meditação, tirar o ar residual, fazer bom exercício respiratório, que limpa os ventos kármicos, limpa os canais Ida, Pingala e Sushumna, quer dizer, o prana vai circular nesses canais e a mente vai se estabilizar. Isso é fundamental. Quando a mente se acalma, é chinê, e há um bom e há um mau chinê. O mau chinê é aquele em que a mente está sem pensamentos, mas entra numa espécie de torpor, aí vem o sono. Então já não é mais uma meditação que vá levar a um estado superior, assim, de calma, e até depois a libertação, tá? Então esse estado de torpor não é meditação, é um equívoco, ok? A pacificação mental acalma e estabiliza a mente, mas a verdadeira natureza da mente ainda não é reconhecida aqui, tá? Então a gente vai chegar ao ponto de iluminação quando a gente unir Latong, Chinê e Latong, ou Shamatha e Vipassana. Você não tem como fazer, essa história de fazer, eu vou meditar, eu faço meditação Vipassana. Se não tiver a pacificação mental anterior, não vai evoluir muito, tá? Então tem que estar tudo muito interligado. Aqui está falando mais sobre Vipassana. Eu vou ler aqui, esse aqui eu tirei a miragem dos pensamentos, vocês encontram fácil na internet esse texto aqui. Quando observamos nossa mente, não podemos encontrar o lugar de origem dos nossos pensamentos, nem podemos descobrir o lugar onde eles residem ou onde desaparecem. É o sinal que os pensamentos não são coisas que não são reais. Todavia, enquanto não conhecermos a natureza da mente, aprendemos os pensamentos como coisas verdadeiramente existentes e sofremos com isso. Conquanto os pensamentos sejam desprovidos de realidade, eles surgem em nossa mente, são o produto de inumeráveis condicionamentos que engendram sua manifestação. Que horas são? Não sei se meu relógio está certo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Se a gente tem uns 2 ou 3 minutinhos, vamos fazer uma prática, vocês vão ler isso aqui, tá bom? Então, a gente sempre faz uma oração antes de uma prática, cada um faça a sua oração. Vamos pensar, fecha os olhos um pouquinho. Sangue chodon choki chonon lajon chubadu dadin que suchi dagi de sogi personon que de olá pente sangue de pacho. Nós vamos fazer agora um exercício respiratório. Vamos fechar a narina esquerda e vamos inspirar profundamente com a direita. Segura um pouquinho, tampa a direita e solta com a esquerda. Inspirando pela esquerda agora. Tampa a esquerda e solta com a direita. De novo, inspirando com a direita. Segura. Tampa. Solta com a esquerda. Inspirando com a esquerda. Segura. Solta com a direita. Última vez. Inspirando profundamente, soltando todo o ar, tirar todo o ar residual. Solta com a esquerda. Inspira com a esquerda. Solta com a direita. Vamos fazer por uns 2 minutinhos, 1 ou 2 minutinhos, com a coluna bem retinha. Eu vou sentar no chão, tentar fazer uma postura aqui Eu operei o joelho um tempinho, tá? Então, mas assim, põe as pernas, se não puder botar as pernas desse jeito, pode botar de outra forma também.
tá? As duas pernas em cima, isso se chama postura Vajra. Tá? Postura Vajra. Pode até usar as pernas com o meio lótus, a perna assim, ou se não conseguir, pode usar assim. Mas o bom, por conta dos canais, seria, isso aqui cansa, né? Por isso que a gente faz poucos minutos, sai, alonga e volta. Então, pode fazer aquele exercício, fechar aqui, para tirar as influências externas, fecha a mão. Bom, como nós já fizemos a respiração, agora com a coluna bem retinha, vocês podem colocar as mãos assim, simplesmente apoiada nos joelhos, e vamos fazer 1 minutinho de Tiglê, uma gota energética no nosso coração. A gente pode botar uma gota energética, uma gota de energia pura, pode ser uma gota verde. Vamos ficar 1 minutinho assim, só pensando nessa gota verde no coração. Nada tudo distrai, nada distrai. Então só põe a gota aqui, não é? Uma gota verde energética aqui no coração. Bom, gente, vamos ver se numa outra oportunidade a gente hoje fez um tiquinho de chinê. Vamos ver se num outro momento a gente vem para fazer latonga, porque tem que trabalhar as duas técnicas, tá? Mas não adianta passar para a latonga que passa assim, sem a pacificação mental. Essa é uma técnica, uma gota energética, pode ser no coração, na testa, tá? Então, façam isso por pouquinhos minutos em casa, mas lembrando de estar com as costas retas e de respirar e tirar todo o ar. Faça 5 minutinhos de manhã e 5 à noite, ou quando puder. Experimente, vocês vão ver a diferença que vai fazer. Tá? A calma mental, a serenidade. Isso no primeiro momento. Depois vem muito mais outras coisas. Mas sem expectativas. Eu acho que só o fato de poder sentar, tranquilizar a mente, imaginar uma gota energética, isso vai ser maravilhoso. E já coloca todo mundo numa outra faixa vibratória. Tá bom? Vamos praticar um pouquinho em casa, porque é isso que vai mudar a vida de vocês, da minha e de todo mundo. É essa prática que a gente vai fazer. Lembrando que é a reta visão, limpando esses véus, esses obscurecimentos de orgulho, inveja, ódio, essas coisas, não é? Procurando pensar que todos somos manifestação da grande vida, então todos somos um, né? Isso é consciência cósmica. E após meditação, a gente ficou 5, 10, 15 minutos, ok, mas durante o dia, tentar manter algum equilíbrio, não falar palavrões ou palavras que tirem a gente do sério, procurar manter a atenção naquilo que a gente está fazendo. Se estiver escrevendo, preste atenção na escrita. Se estiver dirigindo, preste atenção na direção. Não é? Isso vai ajudar muito, inclusive, a melhorar até os déficits de atenção que a gente tem no nosso dia a dia e vai trazer serenidade, que é o primeiro passo para que as grandes mudanças ocorram. Tá bom? E eu espero que seja muito bom essa prática de Tiglê, dessa gota energética. Lembrem da respiração e aproveitem, porque vocês estão
com esse instrumento maravilhoso nas mãos, que vai além desta vida, é para todas as vidas até a iluminação. Namastê, gratidão. Tashidele tibetano. Bom, eu vou me despedir de vocês porque está na hora. Aqui são alguns mestres. Esse é meu mestre, Chokyi Rinpoche. Esse aqui, outros mestres meus. Plano crístico, tá? São mestres encarnados, quer dizer, esse aqui já não está mais não. Esse aqui eu acho que não também. Eu estive com ele, um amor. Seres de alta luz. Aqui tem meu telefone, se alguém quiser depois, algum dia, fazer algum contato, qualquer coisa, vocês podem me procurar, tá? Maria Cláudia Piscapone Vilar, Reva Bruno Giancara, na Ordem de Shida, do Mestre Shida, era lá no Rio de Janeiro. Karma Pemalhamo, na linhagem Karma Kagyu, do budismo tibetano, e Sonan Yang, que na linhagem Jonang, no budismo tibetano. Bom, isso é bobagem. Meu nome e meu telefone, se alguém precisar de mim, estou à disposição. Eu desejo muita paz. E lembrem sempre, tudo que vocês fizerem, dediquem para o bem da humanidade. No budismo tibetano a gente faz sempre assim, né? Dedica o mérito dessas práticas para que haja paz no mundo, para que haja saúde, para que haja entendimento. Dedico esse mérito, entrego o mérito da minha prática para os senhores Budas, para a harmonia do mundo. Sempre faça isso, porque porque às vezes a gente tem uma prática que tem um mérito, mas se você fica logo furiosa por isso, porque você perde aquele mérito. Mas quando você joga o mérito de uma prática de generosidade, de bondade, e você coloca no oceano búdico, crístico, você entregou para o universo, ninguém tira esse mérito mais de você. Tudo de bom que a gente faz, entrega ao universo, ou para Cristo, para Buda, tá? Essa vai ser, ajuda a gente a caminhar muito mais nessa estrada espiritual, que é sobretudo o autoconhecimento. Não existe a gente caminhar espiritualmente sem se autoconhecer, e a meditação favorece isso. Muito obrigada de novo, gratidão. Tashidele. Obrigada.